Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse dia abençoado e maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia. Glória a Deus, por mais essa rica e maravilhosa oportunidade que nós temos de estar aqui buscando a presença do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra do Senhor hoje, meus amados, se encontra em Atos 9, aleluias. Creio que muitos devem conhecer a história sobre a conversão de Saulo, aleluias, que mais tarde seria Paulo, glória a Deus, um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Mas vocês conhecem a verdadeira história de Saulo, no caso Paulo? Vocês conhecem a verdadeira história, o passado em si dele, aleluias. A palavra do Senhor nos mostra, antes mesmo da conversão dele, a conversão de Saulo foi muito forte, uma das maiores conversões, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, no capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Então aqui, meus amados, Paulo ainda respirando ameaças de morte, querendo matar os cristãos, porque ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia os cristãos, matava e muitas das vezes lançava na prisão, prendia muitos, porque ele queria acabar, ele falava que não era certo, ele pensava que estava servindo a Deus, ali com os sacerdotes ali daquela época, achando que Deus não era a favor de Jesus, achando que Jesus era uma farsa, e muitas das vezes ele maltratou, ele matou muitos cristãos, Estevão mesmo, que foi morto, com pedras, apedrejado, e Saulo ali participou. Saulo foi um dos que mandaram, foi um dos mandantes ali para aquilo estar acontecendo. E ali, meus amados, o Senhor vem sobre a vida ali, através desta viagem que ele faz a Damasco. Aleluias, glória a Deus. E aqui vamos dar continuação no capítulo 3 agora, No 2 ele fala que ele iria a Damasco para levar as cartas, pedir-lhes carta para Damasco, aleluias, para poder ter ordem para prender os cristãos, querendo uma prova ali, para poder prender os cristãos, levar, conduzido, presos a Jerusalém. Então, meus amados, no capítulo 3 se diz assim: e indo no caminho aconteceu-se, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. Olha que bênção, meus amados, aqui é o próprio Jesus, aleluias, que veio, ter um encontro ali com Saulo. E olha que maravilha, meus amados, no capítulo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, glórias, aleluias. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os arguilhões. Aleluias. Então, meus amados, Jesus apareceu ali para Saulo, mas de tremenda força, de tremenda luz, que Jesus resplandece a luz. Jesus é a própria luz. Aleluias. E quando é tão forte a luz, muitas das vezes nós não conseguimos nem abrir os nossos olhos, de tanto que é forte, a luz, meus amados. E Jesus era a própria luz, Para quem é sensível à claridade, eu falo porque eu sou, eu uso óculos, tenho miopia, e aí muitas das vezes,
para ligar a luz, eu sinto uma sensibilidade muito forte nos olhos, né? Então você imagina o dobro do dobro do dobro da luz. Aleluias. Foi aqui que Paulo conteve, né? Foi aqui que Paulo contemplou. Aleluias. E aqui o Senhor fala, né? O todo-poderoso Jesus aqui fala com o Senhor, com o Saulo, né? Ali falando por que perseguindo. E no capítulo 6, ele tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluias. Tomando aqui, meus amados, que ele estava já, né, completamente sem ver, né? E o Senhor fez todas as maravilhas. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aleluias. E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aleluias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias, ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que torne-se a ver. Oh, glórias, aleluias. Aqui já é a primeira conversão. Paulo já estava orando ali, clamando ao Senhor, né? Pedindo, né, a visão, pedindo a misericórdia para que ele pudesse ver novamente. E ali, ele mal sendo convertido, ele já teve uma visão profética, né, de que iria um homem chamado Ananias na casa e curaria a visão dele. Um profeta, Ananias, aleluias. Então ali o Senhor Jesus visita Ananias e pede para que ele vá, né? Porque o Senhor Jesus já tinha mostrado tudo a Saulo. Olha que bênção, meus amados. Com poucos minutos de convertido, Saulo já tinha, né, o poder ali da revelação, o poder ali de poder, né, olhar além o mundo espiritual. Aleluias. Porque o Senhor, ele não vê como a gente vê, mas ele conhece o som dos nossos corações. Amém? E aqui no capítulo 13, respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias ali temeu naquele momento, porque sabia da história, sabia, né, sobre Saulo, que ele era um perseguidor dos cristãos. Então ele falou assim: o que eu vou fazer ali, né, juntamente com aquele homem que persegue, que mata, que prende os cristãos, né? Ele tem as cartas para poder prender, e se eu for ali ele me prender. Mas o Ananias estava falando com o Todo-Poderoso e ele poderia confiar plenamente no Senhor. Amém? Então aqui no capítulo 15, para nós terminarmos também, disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Oh, glórias, aleluias. Então o Senhor aqui, meus amados, já tinha, né, tudo preparado. O Senhor já tinha escolhido Saulo. Aleluias. E olha que bênção que o Senhor fala, saindo da própria boca do Senhor Jesus, né? Eis que ele é para mim um vaso escolhido. Oh, glórias, aleluias, para levar o evangelho, para levar a palavra do Senhor, né? Para falar sobre mim, sobre as experiências. Amém. Então, meus amados, o Senhor tem nós como vasos escolhidos. Você é um vaso escolhido do Senhor, para falar do amor do Senhor, as vidas, as almas que estão perecendo lá fora. Em nome do Senhor Jesus, seja esse vaso escolhido do Senhor. Aleluias. E ali Ananias obedece à voz do Senhor Jesus, e ele vai até Saulo. Aleluias. E ele cura, né? Ele faz uma oração ali,
e o Espírito Santo vem e dá a visão, e logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Oh, glórias, aleluias! Você percebe aqui, meus amados, que a conversão de Saulo foi muito rápido, coisa de nem 2 dias direito, e ele já estava sendo batizado pelo Espírito Santo. Ali ele já estava tendo visão profética e também, o principal, ele foi batizado. Aleluias, glória a Deus. E hoje em dia, meus amados, as pessoas não estão querendo ter essa oportunidade, não estão adquirindo, essa rica e maravilhosa oportunidade de se batizar, de buscar a presença do Senhor, de se aprofundar, no espiritual ali, na palavra do Senhor. As pessoas têm deixado de lado e muitas das vezes quando vai se batizar, quer esperar 1 mês, 2 meses para saber se é aquilo mesmo que ela quer. Olha, meus amados, Paulo aqui foi exemplo, coisa de nem 2 dias ele já estava sendo batizado, de tanto que foi tremenda a conversão. E eu creio que na minha vida e na sua vida não foi diferente. A conversão foi maravilhosa, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, assim como o Senhor fez com Saulo, que tirou Saulo das trevas. Ele matava, ele perseguia os cristãos, e ali o Senhor conduziu ele para a luz. Ali o Senhor foi a própria luz na vida de Saulo, aleluias, e ele é a própria luz nas nossas vidas hoje. Então, meus amados, não perca a oportunidade na presença do Senhor, faça a diferença enquanto é tempo. Busque essa presença maravilhosa, a luz para a sua vida. Saia das trevas e busque a presença do Senhor, que é a própria luz. Amém? Que Jesus possa ter falado, com você neste momento de oração, assim como Ele falou comigo nesta manhã. Eu creio que Ele falou com você também, em nome do Senhor Jesus. Mas eu acho tão maravilhosa a história de Saulo por completo, a conversão. E ali ele foi um dos maiores pregadores. Ali Paulo já foi para Damasco e ali ele já foi usado pelo Espírito Santo. E ali ele ganhou muitas almas, glória a Deus. Foi um dos maiores discípulos do Senhor Jesus, além de Pedro, além de Tiago e João e muitos outros. Mas Saulo, ele tinha aquela intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra foi tremenda e maravilhosa. Que Deus abençoe ricamente o seu dia hoje. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado e querido Deus, obrigada, Senhor Jesus, por este momento, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa ter falado, meu Pai, nos corações de cada um. E em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas possam buscar da Tua presença enquanto é tempo, meu Pai. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está voltando e quer ter intimidade com cada um de nós, para que possamos ir com o Senhor e morar no reino que não é preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus, venha sobre a vida de cada um, meu Pai, e faz a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, nos conduz a fazer a Tua vontade, meu Pai, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.